Você já foi abençoado nessa manhã? Amém. Esse culto é um culto especial, é um culto onde vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco. E eu estou cheio de expectativa. Você também? Amém, Marli? Está cheio de expectativa, não é? Mais uma ceia, né? É muito bom. Mais um mês, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas ceias você já participou? Muitas, né? Imagina. Quem tem mais tempo de fé participou mais vezes. E a cada ceia é diferente. O sentimento da volta de Jesus parece que está aumentando no nosso coração. Não parece? Você não sente que daqui a pouco a gente vai estar ceando com Ele? Está chegando já. Eu senti isso aqui hoje. E, bom, eu quero ler com você Efésios capítulo 6. Continuar falando sobre batalha espiritual antes da gente cear, né? E está projetado aqui, enfim, eu vou começar a ler. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. É Efésios 6:10, irmãos, se você está abrindo a sua Bíblia. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Hoje eu quero continuar essa parte desse tema que comecei na última vez, no mês passado, sobre batalha espiritual, falando sobre a armadura de Deus. É um texto muito conhecido. Eu aprendi ele desde a minha infância, porque como é um texto muito lúdico, eu sei que o nosso Kids ainda usa até hoje esse material. É um texto muito lúdico, né? Ele fala sobre uma armadura, então fica muito fácil da criança entender e visualizar isso. E esse texto acompanha a nossa vida. Se você nasceu na igreja, então ele te acompanhou até hoje. E ele nos acompanha e vai nos acompanhar até o fim. Mas antes de entrar na armadura, eu queria relembrar um pouquinho e falar sobre o que Paulo enfatiza no começo sobre o poder de Deus. Ele diz assim: fortaleçam-se no Senhor, igreja, e no seu forte poder. E eu gosto disso demais, porque a cada vez, ou pelo menos a maioria das vezes que eu fui ministrar Efésios, eu li a carta toda. Eu pego e... eu sei que eu estou falando do capítulo 6, mas eu vou lá no capítulo 1 de novo e leio tudo, porque eu não quero perder o contexto do que ele está falando. Então, eu comecei a ler novamente e eu percebi uma coisa que até então eu não tinha percebido. Sabe quando dá aquele estalo, quando você está lendo a palavra e ela se torna viva para você em algum momento? Foi isso que aconteceu essa semana, não necessariamente falando sobre a armadura, mas sobre poder. E eu percebi que Paulo, ele tinha uma coisa com o poder de Deus. E eu queria entender o porquê. E eu fui ler de novo. E eu achei, por exemplo, no verso 1:19, ele começa a orar pela igreja. E ele ora para que os irmãos conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Ele está orando: igreja, eu oro para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder. E aí ele diz no 20, esse poder ele exerceu em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo acertar-se a sua direita nas regiões celestiais. E aí eu comecei a meditar que para você acabar com a vida de uma pessoa
é necessária uma quantidade de poder. E é esse poder que os homens se gabam de ter. Nós estamos numa fase em que o mundo está vivendo uma guerra muito conhecida lá no hemisfério norte da Rússia contra a Ucrânia. E nós sabemos pela passagem bíblica de Mateus capítulo 24, quando Jesus diz sobre o fim dos tempos, que vai piorar. A gente vai viver mais e mais guerras e rumores de guerras. E nesse tempo que a gente vive hoje, parece que se um homem apertar um botão, ele pode acabar com tudo. É ou não é? Não é? São tantas bombas, a gente está vendo ameaças de bomba nuclear. Uma bomba só pode acabar com o Reino Unido inteiro, eu estava vendo lá. Então, esse poder é um poder muito grande. É o poder que os homens têm de acabarem com populações inteiras. É o poder que os homens têm de apertarem um botão e tudo de repente ir para os ares. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: é necessário um poder muito maior para ressuscitar um homem dos mortos. Existe um poder que tira a vida, mas o poder que dá a vida, ele é muito maior. Ele é muito superior. Você entende isso? O poder para tirar uma vida, ele é limitado. Agora, para ressuscitar alguém dos mortos... E aí ele continua dizendo, irmãos, lá no capítulo 3, o verso 16, eu oro para que Cristo fortaleça o seu íntimo, irmãos, com poder, por meio do seu Espírito. E aqui a gente está aprofundando um pouco mais. Porque o que é poder? Ora, poder é o Espírito Santo habitando no interior do cristão. E aí sim nós estaremos aptos para conhecer o que ele diz aqui no verso 16, 17, 18, por aí. Para que vocês possam conhecer com todos os santos a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E no 20, é um texto que nós sabemos muito aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, Paulo ele era fascinado pelo poder de Deus, porque o poder de Deus que nos isola, que nos coloca em outro patamar diante das outras pessoas. A vida cristã é uma vida que tem uma influência com o poder de Deus. Bons argumentos, uma boa ideia, um bom comportamento, um livro, nada disso vai transformar realmente o homem, se não um encontro com o poder de Deus. Então precisa de algo sobrenatural. Nós estamos aqui nos reunindo hoje de uma maneira sobrenatural. Eu creio que a maioria de vocês está assim hoje. Porque se não fosse o poder de Deus, não estaríamos aqui. Não faz sentido uma reunião como essa, se não fosse o poder de Deus. Você querer vir a um culto, você querer vir aqui, e não só vir, mas você levanta, você abre os seus braços e você começa a cantar alto, você diz que você o ama, alguém que você não está nem vendo fisicamente. Você diz que você anseia pela sua volta, você diz que você entregou a sua vida a Ele. Alguém que não conhece olha para nós e nos acha loucos. Porque aconteceu alguma coisa que foi sobrenatural. Eu tive um encontro com o poder de Deus, e você? Ele tem essa fascinação pelo poder. Ele tem parece que é só obsessão. E Paulo ele é tão obcecado pelo poder que lá em Filipenses capítulo 3, verso 10, ele diz assim: irmãos, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Ou seja, isso é lindo, porque ele já está ali preso, e ele não deixa de se mostrar também um pouco cansado pelas algemas que ele está carregando, mas ele diz assim: olha, eu não vejo a hora de morrer para estar com Cristo, mas mais do que isso, ressuscitar. Porque Paulo ele sabia que algo tremendo vai acontecer comigo e com você. Não importa o jeito que você vai morrer. Se você morrer hoje, daqui 3, 4, 5 anos, a sua carne já terá entrado toda em decomposição, só vão restar os ossos. Não importa se você vai morrer, sei lá, por uma outra enfermidade. Enfim, não importa. Tem pessoas que na história da humanidade morreram queimados, cristãos, homens de Deus, morreram queimados, foram perseguidos, foram comidos pelas feras, mas de alguma forma.
o poder de Deus vai juntar todos os átomos e partículas que estão nos ares e vai fazer o corpo dos santos voltar exatamente como ele era, só que agora sem nenhum defeito. Se você tinha alguma debilidade, tem alguma debilidade, se você, eu creio que aqui não tem hoje, mas está aqui no nosso meio, talvez por não conhecer a todos, alguém que é uma pessoa amputada, algum cadeirante, se estivesse aqui hoje no nosso meio, é a esperança da ressurreição que deve encher o nosso coração de alegria, porque quando ressuscitarmos dos mortos, teremos um corpo totalmente perfeito. O que te limita hoje aí? Pensa. Qual é a sua limitação? Você não enxerga direito? Você tem dificuldade para andar? Você tem dores nas costas? Talvez, como eu disse aqui, uma pessoa amputada é terrível, não tem um braço, não tem uma perna, é terrível. A vida dela toda, ele acorda, ele pensa nisso, porque a realidade bate muito na cara dele. Mas um dia, o seu corpo e o meu corpo será perfeito. Ele é obcecado por isso. Ele é obcecado por isso. Ele fala assim, eu quero ser como Jesus. Eu quero ter esse corpo totalmente transformado. Eu quero ser como Jesus. Eu estou cansado desse corpo aqui. E aí ele diz, por último, para encerrar essa parte sobre o poder, ele fala assim, olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, porque vocês precisam vencer o diabo. E é aí que está, irmãos, o poder de Deus, ele está disponível no nosso interior pelo Espírito para a salvação, porque é necessário um grande poder para ressuscitar mortos espirituais para a vida. Ele está na nossa vida para nos ressuscitar no grande dia que o Senhor vai nos levar com Ele eternamente, corpos ressurretos, e também para que ainda vencermos as ciladas do diabo, do inferno, para exercermos um ataque frontal. Eu e você fazemos parte de um exército. E ele começa dizendo aqui sobre a armadura de Deus. Um fato que alguns teólogos levantam é que Paulo, nessa hora, ele estava preso numa casa, ele não estava numa prisão, ele tinha alguns privilégios porque ele era um cidadão romano, então ele não era um preso comum. Ele podia ficar numa casa e ele podia ser cuidado por outra pessoa, por isso que os irmãos iam visitar ele. Mas é fato, quase um fato, né? Dizem que ele tinha um soldado que ficava lá, observando ele, cuidando para que não fugisse. E a imagem que ele coloca é tão clara que parece que o soldado estava com ele naquele momento. Se estivesse ou não, não muda nada o texto, mas ele conhecia exatamente o que ele estava escrevendo, porque ele sabia que os irmãos conheciam os soldados romanos, que eram o maior exército do seu tempo. E ele diz que a nossa fé, a nossa armadura do cristão, ela é semelhante, ela tem alguma coisa que se assemelha à armadura do soldado romano. E ele começa dizendo aqui, vistam-se de toda a armadura de Deus, mantenham-se firmes e cingindo-se com o cinto da verdade. E esse é o primeiro ponto. Eu vou falar sobre toda a armadura, eu não vou conseguir terminar hoje, mas ele fala sobre o cinto da verdade. E o que é o cinto? Não é nada parecido com o cinto que a gente usa hoje para prender nossa calça, não. Ele era um cinto bem largo, que ele prendia a couraça, ele prendia as armas também, a espada, a adaga, as outras armas que o soldado carregava. E esse cinto, ele suportava os músculos das costas. Você já viu o pessoal que faz levantamento de peso assim, muito forte? Eles usam uma cinta, não usa? Para que essa cinta? É para dar um suporte, para fazer o agachamento, para fazer o levantamento do peso. E é exatamente esse cinto que Paulo está falando aqui, não exatamente o da academia, mas é um cinto que ele era largo, ele suportava bem as costas e prendia a couraça. Lombos cingidos demonstram a prontidão para a batalha. Os lombos cingidos, irmãos, ter esse cinto como a verdade, são o símbolo do cristão que se prende à fé revelada na Bíblia. Lembre-se, a Bíblia é o nosso padrão de regra e fé, é o nosso padrão objetivo da verdade, é a autoridade final para a doutrina e para a vida. Lombos cingidos é a verdade prática. É a verdade sendo praticada por mim e por você. Uma verdade, ela só se torna verdade realmente se ela chega no nosso coração. E o que é o coração aqui? É a prática.
Primeiro, quando você ouve a verdade, ela passa pelos seus ouvidos e preenche os seus pensamentos, a sua razão, o seu raciocínio. Mas ela só será verdade realmente se ela chegar às suas emoções, seu coração e levar você à prática. Porque uma verdade sem prática não serve para nada. Ela precisa ser uma prática. Certo? E o mundo está cansado disso. Faça o que eu falo, mas não... Como é que é? É isso. Faça o que eu digo, mas... Exatamente. Não faz o que eu... Irmãos, por favor, acenda essa luz aqui, que meu raciocínio vai ficar mais rápido. Obrigado. Primeiro, a verdade precisa tocar a nossa mente, mas ela não será uma verdade absoluta se ela não tocar a nossa prática. Se você quiser vencer Satanás, primeiro você tem que encher a sua mente com a palavra de Deus, com a verdade. Mas, irmãos, só a verdade na mente não basta. Com Satanás, se quisermos ter sucesso com ele, não adianta apenas dominar a verdade. Ela precisa te dominar. É diferente. Eu costumo falar assim, eu não sou o dono da verdade, quando eu estou conversando com alguma pessoa sobre a fé. Fique em paz. Você pode ter certeza que eu não sou o dono da verdade. É diferente. A verdade é que é minha dona. Você entende? Ela que é a minha dona. Eu não preciso provar. Eu estou submerso nela. A verdade precisa ser personificada em nossa vida. Porque, irmãos, presta atenção, sem Deus, talvez Satanás seja a pessoa, o ser mais brilhante e mais inteligente, mais poderoso de todo o universo. Apenas sabedoria e razão humana, irmãos, não bastam para enfrentar Satanás. Mas é a verdade de Deus, personificada em Jesus Cristo e em sua palavra, o verbo da vida, é quem nos dá poder e autoridade para derrotá-lo. Irmãos, precisamos da verdade para lutar contra Satanás. Sabe por quê? Porque ele é o pai da mentira. E se nossa vida está baseada em mentiras, Satanás ri da nossa cara. Porque ele sabe o que é a verdade, mas ele é o pai da mentira. Ele é o dono de toda a mentira. Ele é o grande orquestrador de toda a mentira. E por mais que ele tenha muito poder, esse é o problema dele. Ele está fundamentado na mentira. Um dia, pode demorar um pouco, mas a mais absoluta verdade tem poder para acabar com a poderosa mentira que seja. Muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, estão desprezando a teologia, a doutrina verdadeira, que precisam para viver a vida cristã, e aí acabam sendo levados, como Paulo diz aqui, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Quantos homens têm influenciado a igreja do Senhor a não caminharem pela verdade? Pela astúcia, como ele diz aqui, astúcia que induzem ao erro, Efésios 4,14 diz. E ele diz, não seja agitado pelas suas emoções, não seja agitado somente pelo que toca o seu pensamento. Confira a verdade. Deixe que ela te domine. Deixe que a verdade preencha as suas entranhas, as palavras de Cristo perfurem a sua casca grossa da sua carne, que é tão difícil, e a minha também. E que essa verdade inunde o nosso ser e domine as nossas práticas, para que não façamos apenas quando estamos uns com os outros, um na frente dos outros, mas para que façamos porque a verdade tem dominado a nossa vida. Provérbios 23 diz assim, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução, o entendimento. Eu quero ler com você João 8,31. Um texto muito conhecido também, que diz assim, vamos ler juntos? João 8,31, está aqui? Vamos lá? Se vocês... Esse texto do 32 é muito famoso, né? Foi muito mal usado, não foi? Nesses dias aqui? Nesses últimos 4 anos. Infelizmente. Mas olha o que diz o 31. Se vocês permanecerem firmes... É no ideal político? Não, não é. Direita, esquerda, não? Não é disso que Jesus está falando aqui? Do que é que ele está falando? Se vocês permanecerem firmes no quê? Na minha palavra. E aqui está falando do quê? De firmeza, né? E o cinto faz o quê?
sustenta o quê, né? Firmeza. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade é quem vai libertar vocês. É a verdade. E a verdade vem pela palavra de Deus. Faça essa conexão aqui. Nós encontramos a liberdade em Cristo em sua verdade. Irmãos, a primeira grande fraqueza de Satanás é que ele está fundamentado na mentira. Como eu disse, a mentira não resiste à verdade. Agarre-se na verdade, cristão. Conheça a verdade. Se aproprie dela. Ama a verdade. Viva por ela. Se você permanecer em Cristo e em sua palavra, você terá vitória contra Satanás. Amém? Quem aqui deseja vitória? Amém. Permaneça na verdade. O segundo item da armadura, ele fala sobre uma couraça. A couraça da justiça, no verso 14. E também vistam a couraça da justiça. Nos dias de Paulo, os soldados eles usavam um colete de proteção, que ia no seu peito e até o abdômen. De metal, para alguns, ou de couro muito duro. A couraça cobria o peito, o abdômen, protegendo os membros vitais das espadas, das armas, enfim. E olha só, a Bíblia, ela usa o coração, a palavra coração, para falar do centro das nossas emoções e dos nossos pensamentos. No tempo de Paulo, as pessoas, os filósofos, né, da Grécia Antiga, como Aristóteles, por exemplo, o que ele falava? Que as emoções, elas vinham dessa região. Por quê? Porque quando a gente tem algum determinado tipo de emoção, o nosso coração não bate mais rápido, não acelera. Ou quando você sente algum tipo de ansiedade, você não sente aquele frio na barriga, não mexe com o seu intestino. Então acreditava-se que as emoções estavam nessa região. O centro das emoções era essa parte abdominal, com coração, fígado, intestino, porque parece que é daqui que a gente sente. E Paulo, ele se apropria desse conhecimento que não era científico. Hoje a gente sabe que as emoções surgem do nosso cérebro, né? Da nossa mente, mas ele se apropria desse conhecimento para dizer aqui, olha, vistam uma couraça, uma armadura que vai proteger essas partes centrais dos seus afetos. Ele ensina a colocar essa couraça para proteger as partes vitais do seu corpo. Irmãos, nos conflitos com os poderes das trevas, os poderes invisíveis, os crentes eles são mais vulneráveis aonde? Nos seus pensamentos, nas suas motivações e nas suas emoções. Então a couraça da justiça, ela é fundamental para proteger a minha e a sua vida, a parte do nosso homem interior. A justiça da couraça, ela é provida por quem? Ele diz aqui, vistam a couraça da justiça. Mas de quem é essa justiça? Essa justiça é a justiça de Deus em Cristo, através da sua obediência. Preste atenção, em sua morte, o que aconteceu na morte de Jesus? Ele pagou o preço da justa ira de Deus contra o pecado. O Deus encarnado, o Deus homem, o nosso representante, por justamente ser como nós, possuindo as nossas fraquezas e as nossas limitações desse corpo humano, mesmo assim, ele obedeceu ativamente toda a lei de Deus. Jesus, ele era Deus, ele é Deus, mas Jesus também é homem, e a sua natureza humana demonstra que Jesus passou por fraqueza, mas em sua humanidade, em sua divindade, Jesus foi perfeitamente obediente. E, como ele é um Deus eterno, porque Jesus é eterno, não tem princípio, não tem fim de dias, o seu sacrifício, o preço que foi pago, é um preço eterno, que cobre uma multidão eterna de pecados dos eleitos. É por isso que a justiça de Cristo é a justiça perfeita. Em segundo lugar, todas as outras formas de justiça, irmãos, elas são sem valor. E Paulo ele é enfático em dizer isso, não apenas por uma vez, mas por várias vezes. Por quê? Como nenhum homem pode fazer o que Jesus fez, então a gente precisa depender de Cristo para fazer por nós. Como Cristo é Deus e homem, então ele pode fazer a justiça dele por mim e por você, porque ele é perfeito e nós não. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9. Está projetado aqui, olha o que ele diz sobre a sua justiça própria. Você pode ler junto comigo?
que diz aí? Mas o que para mim... Mais do que isso, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Mas considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria se baseia na fé. Volta na primeira parte do texto. Ele diz o seguinte, olha, primeiro a gente precisa falar de quem era Paulo. Ele fala sobre isso. Fariseu. Dentre o seu conhecimento daquilo que ele tinha recebido, estava entre os melhores. Era um zeloso quanto à lei, quanto às práticas, quanto aos alimentos, quanto aos sacrifícios, quanto às festas. Extremamente religioso. E era isso que ele apresentava diante de Deus, a sua religião. Ele diz, antigamente eu tinha orgulho do meu zelo, eu tinha orgulho da minha família, que eu nasci, sou israelita de nascimento, de pai e de mãe, sou puro, sou raça pura. Mas ele diz que, mesmo sendo tão zeloso e o melhor praticante da sua fé, que agora a sua couraça, aquilo que ele vestia, não dependia mais das suas obras. Tudo isso, ele é até bem, como é que eu posso falar aqui, bem enérgico. E acho que ele quer ensinar para a igreja muito essa parte da justiça própria, porque a hora que ele fala aqui, olha, eu considero tudo como esterco. Você sabe o que é esterco? Sabe, não sabe? Ok. Eu considero tudo isso como esterco. Todas essas minhas boas obras, todos esses zelos, todas essas práticas, que é isso que me fazia cobrar a Deus a sua bênção, a sua aprovação, porque eu era um praticante. Agora, eu considero tudo como perda, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, você aprendeu já a ver a sua própria justiça como um trapo, como um esterco, como nada? Você já aprendeu a vestir as vestes de Jesus Cristo? Ou você ainda barganha com Deus no seu interior? Tenta cumprir a lei, tenta obedecer na força do seu braço, tenta se mostrar um crente para Ele, às vezes assim, Senhor, olha a minha situação aqui, eu tô desse jeito, mas você não diz, eu confio na justiça de Cristo. É Ele quem me representa agora, nesse momento da aflição. Não é no meu sacrifício que eu acesso ao Pai, mas é no sacrifício perfeito do homem perfeito, do Deus perfeito, Jesus Cristo. É por Ele que agora eu vivo, Ele é o meu representante diante do Pai. Eu estou vestido da sua justiça. Sabe o que o Satanás quer fazer? E tem muito a ver com a couraça da nossa justiça. Ele mexe com os nossos sentimentos. Lembra que eu disse que aqui as pessoas achavam que era o centro das emoções? Porque Paulo está falando aqui das emoções, irmãos. Preste atenção. Satanás, uma das suas armas que ele mais usa é usar os sentimentos como fundamento da nossa fé. Quando você está cheio de fé, feliz e alegria e satisfação, parece que você é imbatível. Mas os dias que você não está tão bem assim, o que ele faz é dizer para você, olha só, você acha que um filho de Deus se sente assim? Você nem filho de Deus é. Você é um fraco. Você não vai conseguir porque você é um fraco. Ele usa os sentimentos como a base para a nossa fé. Quando os nossos sentimentos estão em alta, parece que tudo vai bem, mas quando estão embaixo, esfria, desaparece, ele diz, você não é um filho de Deus. Sabe por que é fácil ceder à sugestão de Satanás? Porque a emoção é importante. Emoções são importantes.
Sentimentos são importantes. Porém, o que ele faz? Ele exagera na importância dos sentimentos. O fundamento para mim e para a sua fé não são os nossos sentimentos, mas sim a fé em Cristo Jesus. O fundamento da nossa salvação não é o sentimento, não é a alegria, não é a paz, não é a satisfação. O fundamento para o nosso relacionamento com Deus é a fé. Tem dia que o seu coração está cheio de alegria e você ora e parece que as coisas vão acontecer, mas no dia mau, que é justamente por isso que Paulo diz aqui, vistam a armadura para vocês vencerem o dia mau. O dia mau você não está com tanta vontade assim, não é? Você não quer orar no dia mau, você se sente desanimado, você não sente vontade de vir, você não sente vontade de fazer as coisas que você sabe que precisa fazer, espirituais, estar com os irmãos, participar desses meios de graça, a oração, o jejum, a leitura da escritura, o culto, a reunião da célula. Você não participa dessas coisas. Por quê? Porque você não está com vontade, os seus sentimentos estão atacados, você se sente indisponível, sem disposição para fazer. Mas é aí que está. Não fazemos porque sentimos que devemos fazer, fazemos porque é o certo a ser feito, porque não nos baseamos nos sentimentos, mas na fé. Na fé. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento da nossa salvação, irmãos. Porque se eu for dar atenção para os meus sentimentos, se você der vazão a tudo que você sente, quem que vai ser você? Diga para mim. O que vai acontecer se você deixar os sentimentos dominarem a sua vida? Vista-se da couraça da justiça. Sabe, tem dias que eu estou com o Senhor Jesus, que eu vou falar para os irmãos, eu não sinto nenhuma alegria, nenhuma paz, nenhuma vontade. Eu só dobro os meus joelhos lá, porque eu sei que é o certo que precisa ser feito. E de alguma forma, às vezes ele me visita de uma maneira especial, às vezes não acontece. Eu simplesmente tenho que estar lá. Eu sei que é o lugar que eu preciso estar, é o lugar da dependência, em fé. Porque tem dias que eu não sinto vontade. Eu só sei que eu preciso estar. É como um remédio num tratamento. Se você tomar remédio controlado, você sabe. Não é no primeiro dia que você já vai sentir os efeitos, não é? Não precisa de um determinado tempo para aquilo fazer sentido no seu organismo. Em terceiro lugar, Paulo diz, pés calçados, na verdade, calçados com o evangelho da prontidão, o evangelho da paz. Ele diz no verso 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, um bom soldado precisa de calçados apropriados. Irmãos, parte do domínio de Roma tinha acontecido sobre seus inimigos, porque eles tinham muita atenção aos detalhes. Por isso que eles eram o exército mais poderoso do seu tempo. Existem relatos de guerras que foram vencidas porque os soldados eles conseguiam caminhar grandes distâncias em um curto espaço de tempo. E qual que era o segredo? Os calçados. Eles usavam Nike. Brincadeira. Eles usavam calçado especial, que era projetado para aquilo que eles faziam de melhor, que era guerrear. A sandália romana ela tinha um solado bem forte, que era cravejado com pregos e ajudava os soldados a terem maior estabilidade. Então ela tinha um solado bem duro de couro, e desse solado saíam fitas de couro que vinham e amarravam na sua perna até a altura dos joelhos. Ainda tem um tipo de calçado assim que é usado, você sabe, infelizmente. Tem isso, né? Eu vejo gente na rua usando. E é bizarro, né? Vai com Josué lutar em Jericó, né? Tem um negócio assim. E essa sandália, ela tinha esses pregos cravejados que davam a ele estabilidade. E isso era uma grande vantagem para o soldado. Por quê? Porque uma sandália lisa, Bom, a gente não está acostumado com isso, mas no ambiente, no campo de batalha, é como a área lá do goleiro no futebol. Todo lugar que é muito pisado perde o mato, e aí começa a ficar batido. Quando o soldado pisava, ele escorregava. E o que acontece com o soldado que escorrega? Fala? Acontece o quê?
ele cai, ele fica vulnerável e morre. Então os romanos, eles tinham essa tecnologia, eles usavam as travas já para prenderem os seus pés firmes. Por quê? Quando você vai desferir um golpe com a espada, parece que a força está aqui no braço, mas não, é o pé que dá o apoio. O pé é muito importante. Se você vai desferir um golpe e apoia o seu pé e ele escorrega, acabou. É a firmeza do pé que sustenta o golpe, não é o braço, mas é o pé, é a perna que dá o sustento para o soldado. Por isso que o solado era muito importante, o calçado era muito importante. Isso dava para ele agilidade e força no ataque. As sandálias, elas trazem 2 significados para nós. O primeiro tem justamente a ver com esse preparo. Algumas traduções diz a preparação do evangelho, que foi o que eu usei aqui com os irmãos. O cristão, ele precisa estar pronto, preparado para lutar contra Satanás. Sem o calçado certo, o cristão escorrega e desliza com a derrota, irmãos. Vai acontecer. O evangelho, irmãos, é o que vai trazer firmeza para a batalha. Ele diz aqui, olha, o calçado significa o evangelho da paz. O evangelho é o que dá firmeza para a nossa vida. Quando você passa por uma situação de aflição, e você se sente tão acusado pelo inferno, talvez pelo seu passado, talvez por algo que você está vivendo, que te angustia, e parece que tira as suas forças espirituais. O que Paulo está ensinando é o seguinte: você pode levantar o seu corpo, firmar os seus pés e dizer: eu não vou na minha força, Satanás. Os meus pés estão calçados com o evangelho. Eu não confio nas minhas obras. A minha fé está baseada no sacrifício do Jesus perfeito, o meu Deus. Ele é a minha força e é com essa força que eu luto contra você. Não adianta, ele vai jogar os seus problemas, a sua fraqueza, a sua debilidade. Você não pode fazer porque você é assim, você não tem conhecimento, você não pode fazer porque você não sabe falar, você não sabe agir corretamente, você tem pouca instrução. Para trás de mim, Satanás. Você pode, cheio do Espírito, dizer então como Paulo, assim, olha, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é Deus, é Ele que é o nosso Senhor na batalha, é Ele que sustenta os nossos pés. Em segundo lugar, essa palavra prontidão, ela pode significar também, sabe o quê? E eu já estou encerrando aqui, irmãos, para nós irmos para a ceia. Essa prontidão para a pregação do Evangelho, ela significa uma disposição também, um entusiasmo para anunciar as boas novas. Entusiasmo, prazer, sentimento de missão, é isso que compõe a moral de um bom soldado. Soldados com a moral baixa, eles não guerreiam, porque eles sentem muito medo. Teve uma série que eu assisti há alguns anos atrás, que assim, muito boa, fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e é o relato dos paraquedistas americanos, que desceram lá na Normandia, enfim. E aí, num dos episódios, eles mostram que o grupo ficou todo dividido quando desceram do avião de paraquedas. Amém? Vocês estão aqui comigo? Estou vendo uma movimentação, preste atenção, tá bom? Já estamos encerrando. Os soldados, eles pulavam do avião com um paraquedas que não tinham como controlar. Então, o vento levava eles para tudo quanto é lugar. Então, as unidades ficaram todas divididas. Não tinha esse controle do paraquedas. Todos desciam em lugares diferentes. Então, quando os soldados desceram na Europa, eles não tinham exatamente a noção de onde estavam uns aos outros. Eles sabiam que isso ia acontecer, então marcaram os pontos de encontro. Os episódios foram passando e teve um momento que o esquadrão, eles encontraram um soldado que estava escondido num campo ali, num lugar. E o general lá, o comandante, chegou e falou: soldado, o que você está fazendo aí? Ele falou assim: eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Você percebe? Ele caiu, ficou no lugar. Ele viu que ele estava sozinho. Ele soltou o paraquedas
Ele ficou na posição fetal lá e falou: Senhor, e agora? O que eu faço? Me tira daqui. Ele ficou com medo, ele não foi encontrar o batalhão, ele ficou com medo. O general falou assim para ele: você está com medo do quê, soldado? Ele falou assim: eu estou com medo de morrer, capitão. Medo de morrer. Aí o soldado líder, né, como um bom líder, ele falou assim: soldado, o general falou para ele: soldado, eu vou te contar um segredo para que a gente vença essa guerra. É o segredo que eu tenho para mim. Eu vou te ensinar agora. Ele disse assim: soldado, eu, você, todos nós, já estamos mortos. Já estamos mortos. Essa convicção de que eu vou morrer de um jeito ou de outro, então se é para morrer, eu vou morrer atirando. Já que eu vou morrer mesmo, então eu vou morrer atirando. Eu vou morrer sendo o melhor soldado que eu posso ser. E é sobre isso que pés preparados falam. Eu tenho um desejo de vencer a guerra, não de ficar passivo perante ela, mas é um desejo, uma prontidão, um prazer, sabe, uma disposição para vencer a guerra. Não pode haver dúvidas, irmãos, que sempre devemos estar prontos, eu e você, para dar o testemunho de Jesus Cristo como pacificador da parte de Deus. Jesus fez isso por nós, Efésios 2,17, põe aí, olha o que Paulo diz: Jesus veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Jesus veio e foi um missionário. Assim como Jesus, ele nos ensina a fazer da mesma forma, a estarmos no mundo como se do mundo não fôssemos, mas entendemos que temos um campo a conquistar, que temos um terreno, que temos uma guerra que estamos travando. Isaías 52:7, eu tenho uma convicção que Paulo se baseou nisso para escrever sobre as sandálias. Isaías 52, verso 7, está projetado, diz aí: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Irmãos, frase de um homem chamado Johannes Blau: a obra missionária é como um par de sandálias que foi dado à igreja, a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, o diabo odeia o Evangelho. Sabe por que ele odeia o Evangelho? Ele odeia o Evangelho porque o Evangelho te tirou do inferno. É por isso que ele odeia o Evangelho. Mas em segundo lugar, porque o Evangelho pode tirar outras pessoas do inferno. Então, eu sinceramente, de coração, se você está aqui, você é um crente de Jesus e ama Jesus, e você foi participante, é participante desse poder, alguma coisa aconteceu sobrenatural no seu interior, que você fala: cara, ou é Jesus ou é nada. Se você tem essa convicção firme, eu vou dizer para você: nada, nem morte, nem inferno, nem Satanás, nem seus demônios pode te afastar do amor de Deus. Agora preste atenção. O que Satanás pode fazer então com o salvo em Jesus, já que ele não pode mais trazê-lo para o inferno? Sabe o que Satanás pode fazer? Ele pode parar você, pode fazer inútil, inoperante, inofensivo, fofo, sem poder. Ele te enche com as coisas desse mundo, ele te enche com mídia, ele te enche com esportes, ele te enche com fofocas, ele te enche com política, acontecimentos, sua carreira, sua agenda, criação de filhos, coisas muito boas, muito legais, mas você está cheio disso, cheio, e o diabo: beleza, mano, fica aí quietinho, não me atrapalha aqui. E aí a gente está num tempo do politicamente correto. Falar de Jesus é invadir o espaço do outro. Você acha que o diabo pede licença para entrar na sua casa? Se não, numa guerra, a gente pede licença numa guerra? Você acha que ele pede licença para influenciar seus filhos com aquilo que eles assistem? Você acha que ele pede licença para alcançar a vida do seu adolescente, do seu jovem na escola com os convites? Você acha que ele pede licença para seduzir o seu marido com a mulher sedutora lá no trabalho dele? Você acha que ele pede licença? Ele vai para tudo ou nada.
Ele é sujo. Você acha que eu vou pedir licença para guerrear contra um adversário sujo, terrível desse? Jamais. E aí a palavra nos ensina. A palavra nos ensina. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Pare de ficar passivo, achando que não, vai dar certo. Vamos dar uma boa educação para os nossos filhos. Ah, não, vamos votar certo. Ah, vamos fazer isso daqui, ó, porque isso aqui vai dar resultado. Vamos apoiar essa pessoa. Vamos ler esses livros aqui que a gente vai conseguir, irmãos. Ou é o poder de Deus ou é nada. Boa educação, bons fundamentos, sabe, uma boa escola, uma boa educação, instrução, não vencem a guerra espiritual. Eu lembro das irmãzinhas de coque. Estão lá agora, dobrando os seus joelhos. Sabem muito pouco sobre eleição, talvez, predestinação. Não querem saber se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação. Elas estão de joelhos orando e vencem guerras. Não é assim? Todo mundo conhece uma irmã que ora, não é? Eu quero ser isso aí também. Eu quero orar. Eu quero vencer as guerras. Porque assim, queridos, a gente tem que olhar. Presta atenção aqui, já vou encerrar mesmo. A gente tem que olhar, se você, presta atenção, se você conhece alguém hoje que está indo para o inferno. Ah, ele é tão legal, só falta Jesus, então falta tudo. Se ele está indo para o inferno, você é responsável pela guerra. Se ele está perdido nas suas emoções lá, não sabe o que fazer, se ele está afundado nos vícios, se ele está afundado na pornografia, na prostituição, colegas de faculdade, gente que eu conheço hoje, eu sou responsável por eles, então eu guerreio. Eu não fico guerreando com argumentos, e não é isso que você tem que fazer aqui. Ficar sendo crente chato, falando, discutindo, argumentando, não. A nossa guerra, Paulo diz, não é contra as pessoas, não é contra os argumentos desse mundo, mas é contra os príncipes, as potestades, os poderes dos ares desse mundo de trevas. É invisível. Pense em quando você estava lá morto nos seus pecados, você achava que você era o máximo, que você tinha poder e autoridade para dirigir a sua vida. Você achava que decidia a sua espiritualidade, mas você estava morto. E aí que está, irmãos, a nossa guerra ela tem que ser ferrenha, porque morto não tem vontade espiritual. Eles dependem, assim como nós, do grande poder de Deus para salvá-los e tirá-los de lá. E o poder, e Jesus nos faz participantes desse poder como? Nos levando a orar por essas pessoas, a interceder. Interceda. Tem um amigo meu, de longa data já, afundado em tantas coisas, em uma religiosidade falsa, em práticas ruins, em vícios. Às vezes eu chego lá para ver ele está destruído, depressivo, entregue ao vício dele. Saúde está cada dia piorando mais. A gente se conhece há uns 8 anos. E eu comecei a orar por ele. Eu orava 8 anos atrás já, pelo menos, orando por ele, clamando: Jesus, salva ele, toca ele. E aí ia conversar: não quero saber disso daí não, eu sei da minha fé, não, eu conheço, está tudo certo. Não, eu já tenho a minha fé, o que importa é isso, cada um tem a sua fé. O que importa é que cada um, são vários caminhos que levam a Deus e tal. E eu lá: Senhor Jesus, tem misericórdia. Satanás, você está derrotado. Você não vai dominar a vida dele. Eu quero orar. E jejuava e orava. Irmãos, 8 anos. E esse ano eu cheguei lá para vê-lo. Há uns 2, 3 meses atrás. Eu cheguei lá para vê-lo. Ele disse assim para mim: você não acredita o que eu comecei a fazer? Aí eu, pouca fé, falei assim: começou a ir para academia? Aí ele falou assim: não, comecei a ler a Bíblia. Aí, sabe quando você ora por uma coisa e fala: Senhor, faz. Quando você vê, não acredito. Está lendo a Bíblia. O que você me indica para eu ler, Danilo? Eu falei assim: vamos começar pelos evangelhos. Eu já li Mateus. Na outra vez que eu fui ver ele já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas, João e estava em Atos.
Na outra vez que eu fui ver ele chegou, começou a ler as cartas de Paulo e falou assim: não, sabe de uma coisa? Vou começar tudo de novo. Já estava em Êxodo. Gênesis e Êxodo. Sede. E o Espírito Santo falou no meu coração: Danilo, tem um monte de gente orando por ele. Tem um exército orando por esse homem. E ele vai ser salvo. E nós oramos e ele chora. Totalmente diferente. Irmãos, 8 anos. Tem gente aqui que orou já muito mais para a salvação de uma pessoa. Testemunhos de 20, 30 anos orando por a salvação de uma pessoa. A gente não vai conseguir vencer essa guerra na argumentação, na briga, no vamos para a igreja, faz isso, vou te carregar comigo. Não, dobre os seus joelhos. Lembre-se que a sua guerra é espiritual. O seu adversário, ele é sujo, ele é ardiloso, ele é um encantador. A sua luta não é na argumentação, a nossa luta é espiritual. Se vemos conversões, salvação, batismos, nós sabemos que a igreja tem cumprido o seu papel. Se nós não estamos vendo isso no nosso meio, não seja nécio, não seja tolo. É o pastor, é a liderança da igreja. Não, vamos assumir juntos hoje essa responsabilidade de um grande exército, de cumpridores do evangelho aqui da mensagem, para orarmos, para intercedermos, para lutarmos. Eu não tenho responsabilidade com os resultados. A gente não precisa fazer planos aqui de vamos ganhar tantas pessoas para Jesus, quais são os nossos alvos de oração. Não é isso que a Bíblia ensina. A gente não precisa disso. A gente precisa constantemente interceder. Amigo não veio no ano, foram 8 anos, mas interceda constantemente. Vai ter um dia que ele vai precisar de você. Vai ter um dia que a guarda vai estar baixa. E aí nesse dia que você chega, você vai falar o quê? Eu não disse para você. Não, você vai chegar: vem aqui, amigo, eu estava aqui durante todo esse tempo orando por você. Eu sonhei com esse dia. Jesus quer você. Jesus quer a sua vida. Não é sobre você virar crente, sobre você começar a ir para um culto. Não é sobre você começar a fazer boas obras. É sobre você ter a sua alma salva do inferno e começar a viver algo novo. Algo novo. Aí você começa a orar: vícios vão embora. Vai embora. E a gente está clamando, e está clamando, e está clamando. E Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Tem um testemunho na nossa família também. Jesus vai fazer. Vai fazer. Está alcançando. Está alcançando. Vai acontecer. A gente consegue ver pelas mensagens subliminares do WhatsApp. Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. É isso. Só testemunho que está acontecendo alguma coisa. Você está lá orando. E aí um dia você fala: e não é que funciona mesmo esse negócio de batalha espiritual? Não é que a oração funciona mesmo?